Tudo bom, galera do CF5? Então, hoje a gente vai continuar com as nossas explicações de história para o 8º ano, ok? Vamos lá! Se vocês entrarem de novo no História Já, se vocês estão assistindo ao vídeo é porque entraram, mas lembrando, historiaja.blogspot.com, só para vocês observarem, a gente conversou sobre a introdução da Revolução Industrial, foi no vídeo anterior, e aqui a gente vai falar sobre a Inglaterra do século XVIII. Se vocês observarem lá no índice do nosso livro, esse capítulo, essa parte também está no site para baixar. Então, a gente viu aqui artesanato e maquinofatura no vídeo anterior, e agora a gente vai falar sobre a Inglaterra do século XVIII. Aproveitando também e dando os parabéns, vamos abrir aqui essa terceira postagem, não leia mais, e dar os parabéns para as colegas e os colegas que fizeram as atividades aqui. Olha, o João Vitor, a atividade da semana passada, o João Vitor, a Stephanie, o Cauã, a Eduarda Martinez Salomão, a Ellen Cristina, o Jonathan, a Geisiane, o Gabriel, o Henrique não botou nada, né, Gabriel? Só o nomezinho. E a Dara Rebeca, também parece que não colocou nada. Esse aqui fez a atividade, mas não botou o nome, né? Tem que colocar o nome completo e a turma. O Gedeão, por exemplo, não colocou o nome completo, né, Gedeão? Vamos colocar. E a Maria... perdão, não colocou a turma, né, Gedeão? A Maria Eduarda Nogueira, aqui do 8º E, também colocou uma contribuição. Esse aqui não colocou o nome, colocou só a contribuição. Deve ter sido a própria Eduarda, né? Ou não? Não tem como saber. Se você não escrever seu nome, não tem como saber. Então, gente, aqui a gente conversou sobre essa Revolução Inglesa no século XVIII, foi esse texto, e o correspondente no nosso livro, que a gente vai ver agora, é sobre a Inglaterra do século XVIII. Eu vou dar as explicações sobre esse aqui. Então, no século XVIII, a Inglaterra era uma das das mais influentes nações do mundo. Ela tinha um grande poder militar, ela tinha no território dela muitas jazidas de ferro, de minério de ferro, onde se extraía o ferro, e tinha carvão, que usava nas suas indústrias, né, primeiras indústrias, que era a fonte de energia para essa maquinofatura, conforme a gente viu no vídeo anterior. Então, eles também tinham uma frota naval muito forte e controlavam colônias na América, né, onde hoje são os Estados Unidos e o Canadá, e também na África e na Ásia. Essas colônias, eles também forneciam matérias-primas com baixo custo, porque, enfim, era essa a ideia de se manter as colônias, e eram também mercados consumidores para os artigos que a Inglaterra produzia. Lembram que a gente conversou sobre a burguesia inglesa, que eram os proprietários daqueles comércios, daquelas primeiras maquinofaturas, eles tinham mais recursos do que a maioria das pessoas, e a burguesia inglesa, conforme a gente já até conversou, ela se fortaleceu muito com as revoluções inglesas do século XVII e com a expansão do comércio. Portanto, eles aumentaram a sua força econômica e política e tinham também um grande prestígio social na Inglaterra. A gente viu também no capítulo anterior que na França, posteriormente, isso também foi assim. Bom, nas cidades havia uma grande quantidade de pessoas em busca de emprego. Por que era assim? Porque essas pessoas eram os camponeses que foram expulsos das terras que não eram de ninguém. Então, as terras na Inglaterra eram mais ou menos chamadas devolutas, né? E passaram a existir grandes proprietários rurais, e essas pessoas que exploravam ali aquelas terras que basicamente eram de não era ou não era, né? Estava assim, se deixava utilizar naquele modo de produção feudal que a gente já estudou. Então eles foram saindo dessas terras que passaram a ser dos grandes proprietários de terras, e eles foram expulsos dessas terras e foram para as cidades. Isso ocorreu nos séculos XVII e XVIII. Veja que o governo inglês, nessa época, concedeu a esses grandes proprietários o direito de se apropriarem de terras comunais, onde viviam, eu usei o termo devolutas, porque
no lugar de comunais, porque é mais ou menos o que a gente usa aqui no Brasil para essas terras que são do Estado, digamos assim, né? É onde viviam esses camponeses. Então, eles basicamente criavam ali ovelhas, tiravam a lã, usavam essa lã nas indústrias, e aí, como eles foram expulsos daqueles lugares, sem ter para onde viver, esses camponeses foram obrigados a se mudar para cidades onde, em torno das fábricas, foram se criando essas comunidades, essas residências, né? Porque eles iam para em torno das fábricas buscar emprego. Não eram mais artesãos, né? Nem camponeses. E aí eles se transformaram, na maior parte das vezes, em uma mão de obra barata para a indústria inglesa. Por que barata? Ora, se existiam muitas pessoas procurando emprego, digamos que uma indústria tivesse 10 vagas. Tinha 20, 30, 40, 50 pessoas trabalhando ali. Então, o dono da fábrica oferecia um salário bem baixo e conseguia gente para trabalhar. Ao passo, por exemplo, que se tivesse 100 vagas e só 10 pessoas, o dono da fábrica, ele tinha, se ele quisesse gente para trabalhar, ele tinha que oferecer um salário maior. Mas quando tem mais pessoas procurando emprego e menos vagas de trabalho, o salário diminui, né? Então, isso se torna a mão de obra muito barata. Isso ocorreu na Inglaterra e ainda ocorre hoje, né? Então, ao mesmo tempo, as manufaturas utilizavam máquinas que necessitavam de um número cada vez menor de trabalhadores e produziam uma quantidade de objetos em um tempo cada vez menor. É assim que funciona a evolução dos equipamentos, né? Das indústrias. Vai produzindo mais, com menos mão de obra e mais barato, né? Bom, isso é bom, isso tem suas vantagens, lógico, né? Mas a combinação desses fatores gerou profundas transformações em toda a sociedade inglesa, não apenas na parte da economia. De modo que na segunda metade do século XVIII, essas transformações foram tão grandes, né, que recebeu o nome de uma revolução. Lembrem-se que a revolução é quando tem uma mudança muito profunda, a gente já explicou isso na sala, é uma mudança muito profunda que pega a maior parte daquela sociedade e em pouco espaço de tempo, né? É uma grande mudança. Daí a gente chama isso de revolução. Nesse caso aqui foi chamado, portanto, de revolução. Parabéns para quem falou industrial. Então, entre as principais mudanças desta revolução estão o crescimento das cidades. Lembra que eu falei? As pessoas saíram do campo e iam para o entorno das indústrias, aumentando e fazendo ali em torno daquelas indústrias uma cidade, né? Então, e também o surgimento de mais indústrias, a invenção de máquinas cada vez mais modernas, o crescimento acelerado da produção de mercadorias e o surgimento de um novo grupo social, conhecido como proletariado ou operários. Então, percebam, essas são os acontecimentos mais relevantes, as características mais relevantes dessa revolução. Primeiro, crescimento das cidades, surgimento de mais indústrias. Segundo, surgimento de mais indústrias. Terceiro, invenção de outras máquinas cada vez mais modernas. Quarto, crescimento acelerado da população e da produção de mercadorias. E o surgimento de um novo grupo social, que deixa de ser os camponeses do campo, passa a ser o proletariado, ou os operários que trabalham nessas indústrias. Olha aqui. Olha essa gravura também, um óleo sobre tela, de autoria desconhecida, que é o interior de uma fábrica de papéis, na Inglaterra, no século XVIII. Esses papéis de parede, né, decorativos, e assim por diante. Bom, indústria têxtil. Indústria têxtil é a indústria de panos, né, de tecidos, para fazer roupa, né, por exemplo. Então, esqueci de falar, né? Aquilo lá é a página 37 do livro, tá, galera? Lembrando lá. Página 37. Quem está sem livro pode baixar o arquivo no blog. Ou procurar na internet, esse livro tem na internet, tá? Então, a indústria têxtil. Para conhecer algumas mudanças provocadas pela Revolução Industrial na sociedade, vamos observar a imagem abaixo.
é uma gravura feita para o livro A Vida e as Aventuras de Michael Armstrong, o garoto da fábrica, da escritora inglesa Frances Milton Trollope. Foi publicado em 1840. Professora de inglês, quiser corrigir minha pronúncia, eu agradeço, se conseguir fazer esse milagre. Bom, para elaborar o livro, já a gente vai ver esse livro lá. Para a escritora e o artista, que realizou as gravuras, visitaram várias fábricas e tentaram representar essa realidade, essa nova realidade social. Então perceba que nessa imagem, uma máquina grande, não vou botar isso agora não, essa máquina grande domina o ambiente, é um tear de fazer tecido, tá? E trata-se, portanto, de uma tear menor, né? A máquina grande chama fiandeira, que é uma máquina que produz fios em grandes quantidades para levar para o tear. A fiandeira foi inventada em 1764 pelo artesão britânico James... Eu não vou falar o nome do cara. É uma das primeiras invenções da Revolução Industrial. Então, pode-se ver na gravura que há algumas poucas pessoas trabalhando nessa máquina. Perceba que na máquina mesmo tem somente 2 pessoas trabalhando. Então, aqui diz que a fiandeira dá para ser operada, nesse caso, só por uma pessoa. Mas na imagem tem 2, né? E aí aumenta até 8 vezes a produção de fio. Ou seja, um único trabalhador com essa máquina trabalha a mesma coisa que 8 pessoas. Então, diminui muito a quantidade de mão de obra necessária para produzir a mesma quantidade de fios para os tecidos. Ok? Depois, as coisas foram até ficando mais evoluídas do ponto de vista, né? Quando passaram a ser utilizadas as máquinas a vapor. Então, outras máquinas têxteis foram criadas, e essa grande novidade foi afetando toda a sociedade, como eu disse para vocês, porque poucas pessoas conseguiam trabalho, porque as máquinas faziam a maior parte do trabalho, tá bom? E uma das coisas que fizeram com que essas máquinas se tornassem mais importantes, mais produtivas, foi essa invenção aqui, que foi patenteada por esse escocês chamado James Watt, de 1769, que era um motor movido à energia do vapor de água. Esse motor, ele funcionava basicamente, depois vocês podem procurar no YouTube e tal, ele mais basicamente é o seguinte: o carvão esquenta um recipiente com água, tem só um pequeno orifício na ponta desse recipiente por onde sai um vapor. Esse vapor movimenta, a força desse vapor movimenta os pistões, a gente fala pistões, o correto é pistões, tá? Movimenta pistões que vão empurrando rodas e fazendo a máquina funcionar, tá bom? Igual aquelas locomotivas, aqui é o mesmo princípio, locomotivas a vapor, tá? E aí as máquinas trabalhavam numa velocidade maior, com cada vez menos necessidade da mão humana. Perceba, o algodão, ele é ainda importante na indústria têxtil, na indústria de tecidos. Hoje a gente tem os tecidos sintéticos e tal, mas nessa época utilizava-se muito a lã retirada das ovelhas ou o algodão, né? Que é uma planta, sai aquelas fibrazinhas em volta da semente do algodão, tira aquelas fibrazinhas e vai fazendo fio, essa máquina aqui faz esse fio e depois vai para o tear. Então aqui vocês vão observar sobre essa invenção, tá? Sobre essa gravura, e esse é o final dessa parte aqui, ó, as máquinas a vapor. O próximo vídeo nosso vai ser sobre a condição de vida dos trabalhadores e os problemas urbanos, beleza? Ok, vamos ao próximo vídeo. Então, essas foram as nossas conversas de hoje. Façam as atividades, que tudo vai dar certo. Quando a gente voltar, todo mundo vai estar beleza nessa disciplina.
e a gente também vai aproveitar esses vídeos para as nossas aulas, ok? Grande abraço!